Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Quero falar sobre este tema. Quem já ouviu falar de Obed-Edom? Já? Ele é famoso, hein? Na Bíblia. Já leu a Bíblia? Conhece? Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje, mas eu quero fazer uma pergunta para você antes da gente entrar no texto e refletir sobre o que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Você consegue lembrar qual foi o melhor tempo de Deus na sua vida, na sua família? Qual foi o tempo que Deus te abençoou mais? Houve um tempo assim para você? Sim? Nós vamos ver como é que isso acontece. Então eu peço sua atenção para nós refletirmos. Creio que é um texto muito relevante para nós e creio que vai ser abençoador para todos nós. Então vamos lá, vamos ler o texto da palavra de Deus. Está aí, 2 Samuel 6:11. Eu vou ler apenas este versículo e depois vou explicar o restante, os versículos em torno aí para nós entendermos melhor. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Eu vou ler de novo porque, olha, são só 3 meses. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Que Deus faça a sua palavra frutificar em nossos corações. Eu vou começar falando sobre o contexto histórico e teológico para você entender essa história. Primeiro é importante lembrar que antes desse evento, a Arca da Aliança estava esquecida na casa de Abinadab. Abinadab foi encarregado de ficar com a arca e ela ficou lá, esquecida, por mais ou menos 70 anos. Esses 70 anos se dividem nos 20 anos do ministério de Samuel, profeta e juiz Samuel, depois, nos 40 anos de reinado de Saul. Saul reinou por 40 anos e não trouxe a arca de volta. E ainda mais 10 anos em que o reinado de Davi teve início e se estabeleceu. Então, 20 anos no ministério de Samuel, 40 do reinado de Saul e mais 10 anos do reinado de Davi, 70 anos. Isso para mim já é algo grave. Como que eles desprezaram a arca do Senhor? Daqui a pouco a gente vai ver o valor da arca e o que ela significava para o povo de Israel. Mas aí, quando Davi, então, estabeleceu o seu reinado, esses 10 anos de início aí terminaram, que para mim também já era muita coisa, né? Podia ter feito, começou o reinado 10 dias, vamos trazer a arca. Ele esperou 10 anos. Mas, enfim, Davi tenta levá-la para Jerusalém. Só que Davi, ao invés de seguir as prescrições de Deus, dadas lá atrás ainda, quando Deus falou das suas leis e foi detalhando cada lei para o seu povo, Deus falou como é que a arca deveria ser transportada. Davi preferiu seguir o meio, o jeito dos filisteus. Uma arca, ela tinha que ser transportada apenas pelos levitas coatitas. Ela tinha 2 varais para que os levitas segurassem a arca sem tocar nela. Ou seja, havia todo um cuidado especial para manter a santidade daquela arca que representava a presença de Deus no meio do povo. Mas Davi preferiu seguir o jeito de transporte dos filisteus. A gente tem informações sobre isso
lá no primeiro livro de Samuel. Porque o que aconteceu? Os filisteus roubaram a arca, só que aí a mão de Deus pesou sobre eles, começaram a ficar doentes, começou a aparecer um monte de feridas nos corpos deles, eles ficaram apavorados com aquilo, consultaram seus sábios e perguntaram: o que a gente faz? E eles disseram: vamos devolver a arca. Só que olha o que eles fizeram. Eles mandaram construir um carro novo, pegaram 2 vacas que acabaram de ter bezerros, separaram os bezerros delas, ataram essas vacas ao carro novo e soltaram, dizendo assim: se ela seguir o caminho de Israel, é porque essa é a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Então Davi, ao invés de seguir as prescrições de Deus, ele também mandou fazer um carro novo, pegou lá 2 seres bovinos para puxar a carroça, e assim foi. Qual era a chance disso dar certo? 0. Deus não permitiria que isso acontecesse. Por isso mesmo, aconteceu uma tragédia. No caminho para Jerusalém, um dos bois, uma das vacas, tropeçou e a arca ia cair do carro, e Uzá, que estava lá seguindo o cortejo, colocou as mãos para segurar a arca, o que era também terminantemente proibido. E ele morreu imediatamente. Davi ficou muito incomodado com aquilo, ficou bravo, irado, constrangido, e aí então, por conta de tudo isso, ele ficou com medo do que Deus poderia fazer, e mandou a arca então para a casa de Obed-edom, onde ela ficou por 3 meses. Então foi isso que aconteceu. É importante destacar que neste curto tempo, algo extraordinário acontece. O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Ou seja, aquele homem que aceitou receber a arca da aliança da sua casa, foi profundamente abençoado por Deus. Ele e toda a sua casa. Então lembre-se, a arca representava a presença e o trono de Deus entre o seu povo. A arca era um símbolo sagrado, que devia ser guardado com santidade e reverência. Também eu quero fazer destaque aqui de algumas palavras desse texto. Primeiro, a palavra ficou, quando diz ficou na casa de Obed-edom, indica que a arca realmente habitou como uma presença inteira e real naquela casa. Esse é o sentido da palavra no hebraico. Não foi algo sem importância, não foi algo passageiro apenas, foi uma presença real, inteira, uma habitação naquela casa. Assim foi que Obed-edom recebeu a arca lá. A segunda palavra que eu destaco é a palavra abençoou, que significa enriquecer, prosperar, dar plenitude, conceder vida e paz. Assim é a bênção de Deus para nós. A bênção de Deus é completa. Ela é a verdadeira prosperidade. Não é apenas prosperidade financeira, mas é também prosperidade financeira. Não é algo que atinge apenas uma das áreas da nossa vida, mas atinge a nossa vida inteira. Abençoa a nossa casa, abençoa nossos filhos, abençoa nosso futuro, abençoa nossos planos. Deus nos guarda, nós temos paz, recebemos a alegria do Senhor.
Tudo isso é a bênção de Deus em nossa vida. Então, essa bênção de Deus não foi apenas espiritual, mas foi integral. Abençoou Obed-Edom e toda a sua casa, família, posse, saúde e descendência, conforme nos mostra 1 Crônicas 26, 4 a 8, que mostra que os seus filhos se tornaram líderes e porteiros do templo, por conta também da bênção de Deus. Quero fazer alguns destaques importantes. Primeiro, a presença de Deus é santa e poderosa. A mesma presença que matou Uzá, abençoou Obed-Edom. Nós aprendemos aqui que a diferença, portanto, não está na presença, mas na postura do coração e na obediência. Ou seja, na maneira como nós tratamos a Deus, nas posturas do nosso coração, nas nossas atitudes, se nós somos reverentes, se nós tratamos Deus com santidade, se nós levamos a palavra de Deus a sério, se nós a obedecemos, o que importa é o nosso coração e a nossa postura. O segundo destaque é que a casa que recebe a presença de Deus é transformada. Ou seja, qualquer casa que receba a presença de Deus vai sofrer transformações radicais para o bem. Em 3 meses apenas, algo extraordinário aconteceu. A bênção era visível. Tanto é verdade que Davi ouviu falar, versículo 12. Davi ouviu que Obed-Edom estava sendo abençoado daquela maneira. Porque quando a presença de Deus habita num lar, o testemunho se espalha. É inevitável. Todos saberão que você tem sido abençoado por Deus, se Deus estiver lá. Terceiro destaque, a bênção da presença de Deus é extensiva à sua família. Abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. A graça derramada sobre o pai da família alcançou todos ao redor. Nós aprendemos, então, que Deus não abençoa individualmente apenas. Ele abençoa famílias inteiras por causa da fidelidade de um apenas. Quem sabe é você. Deus vai te abençoar e essa bênção vai se estender para toda a sua casa. Nós desejamos isso. E o quarto destaque que eu faço é que a presença de Deus traz alegria e desejo de servir. Mais tarde, Obed-Edom foi servir no templo, 1 Crônicas 15, 18 a 24, 16, 38. Ele não quis mais se afastar do Senhor, porque quem prova da presença de Deus deseja sempre servi-lo mais de perto e cada vez mais. Este é o resultado daqueles que se encontram com o Senhor, que acolhem a sua presença na sua família e que são abençoados por Ele. É natural, é uma consequência natural daqueles que estão nessa condição, desejarem servir a Deus cada vez mais. Por isso nós temos que perguntar sempre, eu desejo servir ao Senhor? É um teste importante para ser feito. Então eu vou para as aplicações já. Lições para a sua vida. Primeiro, permita que Deus realmente habite e não apenas visite ocasionalmente a sua casa. Faça do seu lar um lugar permanente de oração, de louvor e de santidade. Isso aqui é o contrário de algo breve, efêmero, de visitas ocasionais apenas, de tempos curtos, de algo rápido, de algo passageiro, de algo que tem prazo para acabar, temporário, provisório, momentâneo. Não é disso que eu estou falando. A palavra
habitar quer dizer tornar a sua casa a casa de Deus. É você acolher a presença de Deus de modo definitivo, sem altos e baixos, sem apenas tempos curtos em que você se dedica de verdade a buscar ao Senhor, sem que você tenha um tempo agora e daqui a pouco você desanime e não busque mais ao Senhor. Porque esse estilo de vida faz você dar passos para frente e logo na sequência passos para trás. A presença de Deus tem mais para você. Você deve convidá-lo a habitar de verdade na sua casa. A sua casa deve ser sempre um lugar de culto, noite e dia. Um lugar onde os louvores serão ouvidos todos os dias, todos os momentos. Não há lugar para ouvir algo que ofenda a santidade de Deus. Não há lugar para viver em pecado. Ou nós decidimos que Deus vai habitar conosco, ou nós abrimos mão da sua bênção. Então, que a sua casa seja realmente um lugar permanente de oração, de louvor, de santidade, de buscar ao Senhor. Segunda lição para a sua vida: trate a Deus com reverência. A presença de Deus não pode ser manipulada de qualquer jeito. É do jeito de Deus. E ela deve ser honrada e desejada. Você não pode tratar a Deus do seu jeito. É do jeito de Deus. Do jeito que as Escrituras já prescreveram para nós. Portanto, como eu digo, para quem me pergunta, quem determina o que é certo e errado é Deus. Não somos nós. Quem determina o que é pecado e o que não é Deus. E o modo de nós agirmos no dia a dia em relação às coisas de Deus é o jeito dele, não o nosso jeito. E esta é uma condição essencial para você ser abençoado. Porque a presença de Deus não pode ser manipulada. Deus não aceita ser tratado como um ídolo. Ele já disse que não aceita. E não aceita mesmo. Se você quiser tratar a Deus como um ídolo, Ele vai se retirar da sua casa. E você será o maior prejudicado. Ou pode acontecer coisa pior. Uzá foi fazer algo que era proibido e perdeu a sua vida por isso. A presença de Deus é a mesma. Deve ser amada, mas também deve ser temida. Nós devemos tratar a Deus, portanto, com santidade, com reverência, com amor e desejar a sua presença. Número 3. Abençoe sua família com a sua fidelidade. Com a sua fidelidade. Alguém como Obed-Edom pode mudar a história espiritual de uma geração inteira. Basta um Obed-Edom para mudar uma geração inteira. Quem sabe não é você que vai ser a pessoa que Deus vai usar para mudar a história da sua família. Eu conheço algumas histórias de pessoas que foram as primeiras a se converterem na sua família. E depois delas veio um monte de gente, pai, mãe, filhos, irmãos, e aí começaram a vir missionários, pastores, líderes na igreja, gente que serve, uma geração inteira e mais gerações servindo a Deus. Que bênção é isso, irmãos? Que bênção é isso? Eu tenho certeza que a influência dos meus avós chegaram até mim. Tenho certeza. Talvez você tenha essa história também.
Mas se não tem, você pode ser aquele que Deus vai usar para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus netos e até outras gerações. Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis lá em casa. Ok, mas eu estou falando do que Deus é capaz de fazer. As coisas também não estão fáceis na minha casa. Mas eu creio que Deus pode me usar. E eu me coloco nas suas mãos, para que Ele use a minha vida e a minha influência, por meio da sua presença em mim, na minha casa, para abençoar meus filhos e futuramente os meus netos, para que todos eles sirvam ao Senhor. Basta um Obed-Edom. Quem sabe é você. Você está disposto? Número 4. Busque a presença de Deus mais do que as suas bênçãos. Obed-Edom foi abençoado porque acolheu essa presença. Infelizmente, hoje em dia, há muitas igrejas que estão ensinando o viés errado, para que você busque as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E nós devemos amar a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus. As bênçãos que Ele nos dá são consequências disso. E são secundárias. O nosso maior prazer, nossa maior alegria, é nós estarmos na presença do Senhor. Então guarde isso no seu coração. Busque primeiro a Deus, e as bênçãos virão. Deus vai honrar a sua busca. Quinta lição para a sua vida. Deixe Deus transformar a sua casa num templo, mas um templo de portas e janelas abertas, para que a sua casa se torne um ponto de luz na vizinhança, um lugar onde a glória de Deus é percebida e refletida. Que a sua casa seja um lugar em que as pessoas encontrem a Deus. Nós temos que aproveitar a presença de Deus em nossa vida e compartilhar essa presença com quem está ao nosso redor. Quem aqui tem algum vizinho difícil? Eu tenho lá um vizinho que eu acho que é difícil. Eu acho até que há alguns anos ele matou uma árvore nossa lá que dava fruto. Eu acho que foi ele, não tenho certeza. Mas nos últimos tempos Deus tem me incomodado em relação a isso. Porque são pessoas que precisam conhecer a sua salvação. E como é que eles vão conhecer? Deus pode falar assim, mas puxa vida, eu coloquei um pastor para morar do lado deles, e esse pastor não está testemunhando ainda. Então eu comecei cumprimentando, eles não respondem ainda. Eu levanto a mão assim, ele só faz assim. Já melhorou, né? Mas eu estou orando para Deus me dar a oportunidade. Eu quero que eles saibam que há uma diferença em nossa vida, e essa diferença é a presença de Deus. Não é porque nós somos melhores, é porque Deus está entre nós. E quando Deus está entre nós, a gente não consegue ficar em paz com gente que não o conhece ao nosso redor, sem falar nada, sem fazer nada. Então a sua casa precisa ser um lugar onde a glória de Deus é refletida para todo mundo. Ah, mas eu nem conheço a vizinhança. Comece a conhecer. É um trabalho nosso, irmãos. Porque uma das coisas
que acontecem naturalmente ou sobrenaturalmente com aqueles que acolhem a presença de Deus na sua família, na sua casa, é que começa a nascer dentro de nós um desejo cada vez maior de repartir essa glória com quem está ao nosso redor. A gente quer que outros saibam. A gente quer ir para o céu, mas quer que vá um monte de gente com a gente. Então, cada vez que acontece de alguém se perder, a gente se entristece. Porque aquela pessoa podia ter conhecido a salvação. A sua casa pode ser estrategicamente usada por Deus para abençoar toda a sua vizinhança, a sua rua, o seu bairro. Deus pode fazer isso por meio de você. Sexta lição para a sua vida: cultive um coração sempre receptivo para Deus, porque a sua casa pode se tornar o santuário onde Deus manifesta a sua glória diariamente. Qual foi a última vez que você presenciou um milagre dentro da sua casa? Qual foi a última vez que você chegou à conclusão inegável que Deus agiu de forma sobrenatural na sua família? Se você está aí buscando na memória e não está conseguindo lembrar, o que quer dizer isto? Que está faltando presença de Deus. Qual foi a última vez que você orou e Deus respondeu para você aquilo que você pediu? Qual foi a última vez que Deus surpreendeu você com algo grandioso? Daquelas coisas que acontecem e você quer contar para todo mundo que Deus fez. É isso que Deus faz quando a nossa casa está cheia da sua presença. A glória de Deus se manifesta diariamente. A bênção de Deus se estende, se multiplica. Deus enche o nosso coração. Deus coloca tudo no rumo certo. Deus restaura o que está perdido, refaz o que estava quebrado. Ele faz novas todas as coisas, irmãos. Se a sua casa estiver cheia de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Milagres vão acontecer. Porque o nosso Deus é assim. Ele quer estar conosco e ama nos abençoar. Ele ama abençoar o seu povo. Então, cultive um coração sempre receptivo para Deus, porque a sua casa pode ser um lugar de bênçãos multiplicadas, de milagres diários. E, finalmente, decida também ser útil nas mãos de Deus. Obed-edom era um homem comum, mas quis servir ao Senhor. Se você se dispor também, Ele vai te usar. Obed-edom, ele quis receber a arca na sua casa. Pense bem, depois que Uzá morreu, você receberia a arca na sua casa? Davi não quis. Talvez porque Davi lembrou algumas coisas que ele tinha guardadas na sua vida, alguns esqueletos guardados no armário. Talvez ele lembrou dos seus pecados. Talvez ele tenha se comparado com Uzá, não sei. Ele considerasse talvez Uzá um homem santo. E pensado, se Uzá morreu, eu estou perdido. Agora, por que é que Obed-edom acolheu a arca na sua casa?
Eu creio que ele tinha um coração voltado para Deus. Eu creio que ele tinha intimidade com o Senhor. E mais que isso, ele tinha prazer em servir a Deus. Se ele tivesse intenções erradas, talvez acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Uzá. Se ele quisesse ser reconhecido, e o seu nome fosse elevado, Deus não aceitaria isso. Mas ele acolheu a arca, e depois a história continua mostrando o quanto ele amava servir ao Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor por toda a sua vida, e os seus filhos também. Ou seja, da mesma maneira, se você hoje decidir, eu vou servir ao Senhor com a minha vida, Deus vai aceitar. E há um lugar para você no reino de Deus. A nossa igreja mesmo precisa de muita ajuda. O reino de Deus precisa de muita ajuda. Ofereça-se. Às vezes a gente faz alguns apelos aqui precisando de voluntários. E vem pouca gente. Eu falei hoje pela manhã que a gente está caminhando para 800 membros. Não era para faltar gente. Por quê? Porque nós somos ensinados a amar, servir ao Senhor. Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de ensinamento nós estamos deixando para eles? Será que os nossos filhos olham para nós e veem em nós esse amor pelo reino de Deus, por servir ao Senhor? Esse amor pela presença de Deus? Essa paixão por Cristo? Essa prioridade? Eu sempre acreditei que a pior desgraça que pode acontecer é você viver uma vida cristã mais ou menos. Porque a tendência de os seus filhos serem muito piores que você, se for esse o caso, é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, se você com a sua vida mostrar amor por Deus, por sua presença, pelo seu reino, por servir ao Senhor, a chance dos seus filhos aprenderem isso, mais dia menos dia, também é muito maior. A bênção de Deus, ela é atemporal. Muitas vezes, os nossos filhos não compreendem tudo o que fazemos. Mas eu creio de todo o meu coração, irmãos, que o exemplo que nós damos está lá no coração deles. E que pela ação do Espírito Santo de Deus, tudo pode acontecer. Deus pode resgatá-los. E quando eles tiverem esse encontro novamente com o Senhor, eles vão desejar servir ao Senhor ainda mais do que nós fizemos. Eu creio assim. Por quê? Porque é Deus que faz isso. É o nosso Deus que faz isso. Eu termino então com a seguinte afirmação. A história de Obed-Edom nos ensina que não há casa pequena demais para a presença de um Deus tão grande. Não é a casa que importa. A diferença não está na mobília, na estrutura ou nas posses, mas em quem habita ali. Pois onde Deus é bem-vindo, a bênção é inevitável. Que Deus nos abençoe dessa maneira. Acolha a presença de Deus na sua casa de forma permanente,
como uma habitação, e a bênção do Senhor será a sua companhia. Vamos ficar em pé? Vamos orar? A equipe pode subir também já. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esses exemplos da Tua Palavra, que nos ensinam, Senhor, que a nossa vida pode ser transformada por Sua presença. Obrigado, ó Deus, porque aprendemos com esses servos do passado o caminho, o rumo certo, para vivermos em intimidade com o Senhor e com a Tua bênção. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor renove os nossos corações para Ti e reacenda em nós, ó Deus, um amor pela Tua presença, pela intimidade contigo. E que isso, Pai, produza bênçãos sem medida para nós, para a nossa casa, nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, por essa certeza, que o Senhor é um Deus que abençoa. Nós te louvamos, entregamos essa semana que está iniciando nas Tuas mãos. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor receba a nossa oração e nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém.